Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, eu sou o Carlos Dalemoli, estou aqui com o Dr. Alberto Bach. Dr. Alberto Bach, seja muito bem-vindo. Obrigado. Dr. Alberto Bach é médico veterinário, formado em Santa Maria, fez seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, é especialista em sanidade e produção de aves e dedicou aí mais de 40 anos de profissão aí ao nosso setor. Ele, por muitos anos, é sócio-diretor do Mercolab Laboratórios, desenvolve um belo trabalho aí para todo o nosso Brasil aí, América Latina. E hoje a gente gostaria de conversar com o Dr. Alberto aí sobre o tema salmonela. Dr. Alberto, mais uma vez, muito bem-vindo, e eu tenho algumas perguntas que a gente vai conversar hoje e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana aí. Com certeza, Carlos. Obrigado por esse convite, obrigado, Vetanco, aí por participar desse podcast. E vamos partilhar com nossos ouvintes aí um pouco da nossa experiência ao longo das décadas aí na avicultura. E salmonela certamente é um tema que interessa a todos nós. Muito legal, doutor Alberto. É sempre uma gratidão poder estar ouvindo o senhor com tanta experiência aí a respeito desse tema tão importante para a indústria, né? Doutor Alberto, eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de a gente discutir. A primeira delas vamos pensar assim numa linha do tempo, né? A respeito das mudanças que se passaram aí ao longo do tempo. A salmonela, ela tem uma vasta amplitude aí, a gente viu que ao longo do tempo as coisas mudaram, né? Houve algumas passagens, né? Uhum. E na sua experiência, na sua visão, então, o que determinou essas mudanças? E o que se deve atualmente a essa prevalência do Sorovar Minnesota? Carlos, essa é uma pergunta não das fáceis. A gente gostaria de ter uma resposta mais clara sobre esse tema. Mas vamos lá, a gente aprendeu muito sobre o salmonela nas últimas décadas, realmente a indústria, nós técnicos como um todo, mas também reconhecemos que ainda temos muito que aprender. E a prevalência dos sorotipos, vamos pegar talvez as últimas 3 décadas, só para a gente se localizar, que a maioria está familiarizado. Houve uma época em que a salmonela enteritidis era prevalente em matrizes e em frangos de corte. Depois nós passamos por essa época e entramos na época da Heidelberg, principalmente aqui no sul do Brasil, na avicultura de corte. A Heidelberg se tornou prevalente e agora nos últimos 3 anos a Minnesota se torna prevalente. Então como que nós vamos entender essas mudanças e como você fala, bem colocado na linha do tempo, né? Bem, nós aprendemos várias coisas dentro estudando a salmonela em avicultura. Uma delas que é importante a gente manter em mente é que as salmonelas não são todas iguais. Apesar de pertencerem ao mesmo gênero, o gênero salmonella, mas elas têm características diferentes, comportamento, resistência, transmissão, a permanência no plantel, elas são diferentes. Então, de uma maneira simples, direta e objetiva, a salmonela enteritidis, a grande via de disseminação dela era vertical. Se a matriz estava positiva, passava para o pintinho, e o pintinho estava infectado e ia para o abate, obviamente, infectado. Como é que nós controlamos? A partir do momento que nós tiramos ela da matriz, ela tem uma baixa difusibilidade horizontal. Na integração, ela desapareceu. A indústria não montou uma medida específica para a salmonela enteritidis no campo para tirar ela do frango de corte. Ela desapareceu, porque tiramos ela da matriz. Então, a fonte era a matriz. No caso, bom, isso a indústria trabalhou, percebeu isso, trabalhamos e ela saiu de circulação. Mas como a salmonela é um micro-organismo muito adaptado ao meio ambiente, se encontra em vários animais, existem várias fontes, quando retiramos a enteritidis, o outro ocupou o lugar dela. E essa dinâmica sempre vai acontecer. É muito difícil nós zerarmos salmonela. Talvez as medidas também que nós tomamos são específicas para um sorotipo e nós tínhamos que pensar em medidas que fossem mais amplas para os diferentes sorotipos. Mas, enfim, via o controle na matriz, tiramos a enteritidis. Apareceu a Heidelberg, principalmente aqui no sul. E só fazer um breve parênteses, é que para cada região, na verdade, e muitas vezes para cada empresa, o sorotipo prevalente é diferente. Porque tem um microclima, tem um sistema de nutrição, tem um sistema de manejo de ambiente, que isso tudo interfere no sorotipo prevalente ou na permanência dela. Depois da enteritidis apareceu a salmonella Heidelberg, ou Heidelberg como queira. E o que se observou?
Raramente ela vinha da matriz, pouco frequente na matriz. Não se encontrava na ração. Mas uma vez detectada na propriedade, ela tinha uma capacidade de permanecer naquela granja. Então a indústria percebeu isso, fazendo solidificação, identificando, e foram montadas uma série de medidas, e até o ponto que nós suprimimos, diminuímos a prevalência dela. Só que aí surge uma terceira, que é atual agora, a Minnesota. É possível que esse dinamismo vá continuar. É possível que, se nós controlarmos a Minnesota, encontrarmos algumas estratégias que controlem só Minnesota, há um momento que nós tirarmos ela de circulação, outras poderão ocupar o lugar. Então, eu acho que a indústria tem que pensar em medidas que são mais amplas, que controlem os vários sorotipos ou os prevalentes na região. Do contrário, talvez daqui 1 ano, 2, 5, nós controlamos a Minnesota e ela será reposta por outra. E por que a Minnesota é prevalente agora? A gente entende de que ela tem uma capacidade de replicação maior do que as outras salmonelas. Isso nós estamos observando e estudando ela justamente nessa hora, estamos executando os experimentos para confirmar esse detalhe. Nós fizemos culturas mistas, por exemplo, de Minnesota com Tifimurium, e percebemos que a Minnesota se torna prevalente numa cultura em condições iguais com a Tifimurium. Então, nós estamos estudando agora se isso é o número dela, ela se multiplica em maior número e se torna prevalente, em termos de log, em termos de quantidade, ou ela secreta algum tipo de substância que inibe a Tifimurium. Então, até tem esse jogo também, por isso que no início eu falei que é uma das perguntas complexas. Nós todos gostaríamos de ter uma resposta clara, olha, acontece isso por causa disso, mas por enquanto, vamos dizer assim, são observações, especulações e também dados que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Porque na situação da enteritide ficou muito clara, a fonte da enteritide era a matriz, controlada na avó na matriz, desapareceu do campo. A Heidelberger, por exemplo, é uma salmonela que a gente não recupera da ração. Então, esse ambiente da ração, da desidratação lá, não é muito favorável para ela. Já a Minnesota já aparece na ração, já aparece na matriz. Então, agora é a vez da Minnesota, né? Eu espero que tenha, com isso, podido esclarecer um pouco das dúvidas. Não, muito bom mesmo. Até quando deu a entender a dança das cadeiras, né? Então, exatamente. Quando uma ocupa espaço, a outra, né, acaba ficando num segundo plano, né? E assim, tem alguma característica que o senhor atribui, talvez, à Minnesota? O senhor comentou até algumas características aí que ela pode sobressair. Assim, talvez alguma característica especial que a torne tão presente e, de certa forma, difícil de controle? Nós estamos nessa busca da identificação dessas características, né? Nós já sabemos que ela se multiplica em grande número. E comparado, por exemplo, com Salmonella enteritidis, a Minnesota, a quantidade dela é maior. Então, a gente fez estudos paralelos com a Heidelberger, com a Minnesota, com a enteritidis, e a gente percebe isso. Então, ela tem essa característica. Então, uma vez infectada a ave, é possível, vamos dizer assim, a gente entende que ela se multiplica em grandes números, é eliminada no ambiente, e mesmo com limpeza, desinfecção que nós fizemos, alguma coisa sempre sobra para infectar o próximo lote. Então, essa é uma das características. Outra característica, isso que eu me antecipei até antes comentando contigo, é esse fato de que ela se torna prevalente quando nós colocamos em cultura, em condições de igualdade, mesmo número, mesmo ambiente, mesma temperatura, mesmo meio, e colocamos juntos, a Minnesota é prevalente. Então, agora nós estamos justamente estudando se essa prevalência é por causa da rápida replicação dela, que essa é a hipótese mais provável, ou eventualmente que ela secrete algum inibidor de outra salmonela e por isso que ela se tornou, vamos dizer assim, a dona do campinho, a mais prevalente do ambiente, né? Então, estamos estudando, a indústria também está atrás disso, está acompanhando por monitoramento, está percebendo que, vamos dizer assim, não é fácil, uma vez que a Minnesota entrou no plantel, a dificuldade que a gente tem de retirar, e ela está nos frangos, por exemplo, vai para o abatedouro, é recuperada lá no abatedouro, então essa dificuldade, né?
Estamos avaliando, estudando juntos com a indústria e as equipes técnicas de laboratório, procurando desenvolver produtos, entender a epidemiologia para ter medidas mais assertivas de controle, né? Muito bom. Me parece que quando a gente olha a cadeia, né, muitas vezes a gente não consegue encontrar o mesmo agente na fábrica de rações ou no matrizeiro, no campo. Será que a Minnesota ela tem algum fator que ela consegue se sobrepor às demais e ela ser detectada e as outras não? Como que é essa relação aí? Essa é a linha que nós estamos pegando. Você colocou exatamente isso, que a nossa percepção é de que a multiplicação dela é mais rápida e aí faz com que ela se torne prevalente, né? E é claro que, por exemplo, a Heidelberg é uma salmonela que estava muito ligada à granja, ao ambiente criatório. Então não estava na fábrica da ração, não está, ainda tem algumas empresas que a Heidelberg é prevalente, em poucas, a maioria hoje é Minnesota, principalmente aqui, só colocando no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, nessa região toda, Minnesota é a prevalente. A Heidelberg estava mais restrita, mas ela se adaptava bem à granja, por exemplo, ficava na propriedade. A Minnesota nós já encontramos na matriz. Então, a matriz pode ser fonte para o frango de corte. Também já encontramos na ração. Então, ela passa, mesmo todo o sistema de pelletização e higienização que tem na fábrica, alguma coisa sempre passa. Então, veja que o dinamismo dela é um pouquinho diferente. E talvez isso dá para ela uma capacidade, vamos dizer assim, de permanência no ambiente maior, ou capacidade maior de infecção no frango de corte, né? E ela chega até o abatedor. Então, também a gente está recuperando ela no abatedor. Né? Muito bem. Assim, doutor Alberto, como a gente já conhece boa parte das características dela, né? Como que a indústria pode usufruir desse conhecimento e atuar no controle? Assim, quais medidas aí que a gente poderia implementar aí para... Parece até uma pergunta assim, um pouco simples, mas eu queria ouvir tua opinião assim, a respeito disso. É a pergunta simples e a mais desejada, ela é óbvia, mas é a que nós temos mais dificuldade para controlar, então é muito, muito oportuno. Eu vou passar um pouco da experiência, aquilo que eu tenho observado. Pelo fato de a gente ter contato com muitas empresas, obviamente a gente tem essa possibilidade do aprendizado. Então, assim, eu diria o seguinte, como que nós vamos controlar? Montando uma estratégia de controle. O que nós temos disponível? Nós temos muitas ferramentas disponíveis. Não tem outra enfermidade que nós trabalhamos em avicultura que tenha tanta ferramenta disponível como para controlar a salmonela. E é necessário porque a salmonela ela não está só num segmento da cadeia, ela está em todo o segmento. Então, a primeira detecção que nós temos que, consideração que nós temos que nós temos que atuar na cadeia para controlar a salmonela. Então, ela pode estar na matriz, ela pode estar no incubatório, a fonte pode ser, na verdade, a fábrica da ração, pode ser a granja na integração, a criação. Né? Então, a ação tem que ser em cadeia. E aí, para cada setor desse, para cada segmento, tem uma série de medidas. Mas eu vou dar minha receita. Com todos esses anos de experiência, eu tenho receita e está fundamentado, obviamente, no conhecimento técnico e na experiência, aquilo que a gente observa no campo. Então, a indústria tem dificuldade de controlar a salmonela? Tem. O fator número 1 é por uma condição epidemiológica muito complexa da salmonela. Então, epidemiologicamente, tem muitos sorotipos, elas não são todas iguais, são resistentes diferentes, estão disseminadas amplamente na cadeia animal, insetos, roedores, mamíferos e aves. Então, as fontes de infecção são muitas, e por isso que nós temos que agir em cadeia. Então, eu diria o seguinte, lá vai minha receita para controlar a salmonela. Primeiro, só uma ressalva antes, que como nosso sistema de criação está integrado, é uma integração, eu vou fazer os comentários dentro desse contexto de integração. Então, o controle de salmonela começa assim, não começa pela equipe técnica. A equipe técnica tem boas informações, boa capacitação, tem produtos no mercado mais ou menos eficiente, por aí. Mas o controle de salmonela inicia com uma decisão da direção da empresa.
A direção da empresa quer investir, precisa um pouco de investimento e entender que precisa de tempo. Não é que nem, por exemplo, em controlar encefalomielite em galinhas, que você vai lá e aplica uma vacina na recria, ou controlar marek, uma injeção no incubatório e está tudo controlado. Salmonela é complexo. E começa com essa decisão. A direção tem que comprar a ideia. A direção tem que dar suporte, tem que investir, tem que reconhecer que tem um pouco de investimento e tem tempo. Então, se a direção da empresa não tem essa consciência, a tendência é não dar certo. Segundo, vamos assumir que a direção, ok, a decisão é vamos controlar a salmonela. Aí tem que eleger dentro da empresa um indivíduo que faça esse controle, que tenha acesso a dados, a informação do incubatório, das granjas matrizes, da fábrica da ração, tem que ter um líder da integração, enfim, do abatedor, tem que conversar. E a salmonela, por ter vários sorotipos e as fontes de entrada serem diferentes, precisamos não só isolar a salmonela, como tipificar, dar o nome. Porque, como eu comentava anteriormente, a salmonela enteritidis, onde é que estava a fonte da salmonela enteritidis, quando era prevalente? Estava na matriz. Então não adianta fazer intervenções na fábrica da ração, ou fazer na integração, porque se não tirasse da matriz, ela vinha pela cadeia. Então, reconhecendo a salmonela que você tem, você vai montar uma estratégia de controle. E aí tem que ter um líder, tem que ter um coordenador disso. Ele tem que ter acesso aos dados. Do campo, enfim, e dos diferentes elos da cadeia. Uma evidência de insucesso que nós temos observado ao longo do tempo é quando se age separado. A fábrica da ração não se comunica com a matriz não se comunica com o campo, com o incubatório e assim por diante. Isso é receita para dar problema, isso não dá certo. Errado, né? Então a direção... Como fazer errado? Ter um coordenador e aí estruturar um programa. Dentro desse programa você vai ter que ter sorotipificação, porque as fontes, as possibilidades de entrada são diversas, são diferentes, né? Então nós temos que saber, olha, comentamos anteriormente de que o Heidelberg não está na fábrica da ração. Então, claro que nós temos que continuar cuidando da fábrica da ração para que outros sorotipos não entrem e passem para a cadeia, mas não é o foco da Heidelberg, não é atuar na ração, porque ela não está lá, aquele ambiente não é próprio para ela. Então, tendo o coordenador, sabendo, agindo na cadeia, fazendo a sorotipificação, aí nós vamos ter as medidas de intervenção. Então, rapidamente, por exemplo, do ponto de vista de manejo, de ambiência, nos parece assim que quanto mais nós desidratarmos a cama, a permanência dela, como nós reutilizamos cama, um lote contaminado pode permanecer, a cama pode ser fonte para o seguinte. Então, se nós desidratarmos isso com calo, isso ajuda muito a desidratação, mas o fator que mais pesa no controle de salmonela é intervalo. Então, para outras doenças, de um modo geral, nós temos um intervalo de 2 semanas. Está razoável. Para a salmonela tem que ser 3 ou 4. E, claro, isso tem um custo. Então, o intervalo... manter uma cama desidratada, e aí nós temos também produtos, uma série de produtos que nós podemos utilizar. Tem ácidos orgânicos, tem probióticos, tem extratos vegetais, que são a combinação deles, e outros produtos que estão em desenvolvimento e já desenvolvidos, que contribuem para o controle da salmonela. E também temos as vacinas. Para poucos sorotipos nós temos vacinas, e tem desenvolvimento de estratégias de estímulo imunitário que é mais abrangente, que não é específico. Nós temos vacina para enteritidis, para tifimurium, por exemplo, para Gallinario pullorum, mais é para postura comercial, não para corte, né? Mas tem vacinas, tem estimulantes, vamos dizer assim, que sejam mais abrangentes. E tem muito trabalho sendo feito, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de novos produtos que estão por aí, vamos dizer assim, para a gente utilizar. Então, unindo tudo isso, eu acho que tem boa chance. A experiência é que tem empresas que conseguem trazer a números aceitáveis. Erradicar a salmonela é uma coisa praticamente impossível, né? Apenas alguns sorotipos nós podemos fazer, mas como um todo não é, porque é uma enterobactéria, vive, vamos dizer assim, em equilíbrio com a flora. Mas nós podemos trazer a números que dá para administrar. Então, comece com a direção, ter um coordenador geral, saber que tem que trabalhar a cadeia toda, que tem que sorotificar, entender o que eu tenho e aí quais as medidas e aonde que eu vou interferir e conhecer os produtos no mercado, como eles agem, os aditivos, as vacinas que estão no mercado, aí de acordo com a necessidade de ajustar isso para o programa. Quem fizer isso coordenado tem boa chance de trazer números aceitáveis. Quem faz isso segmentado,
não consegue controlar. E mesmo fazendo o melhor que nós sabemos, temos dificuldade. E até por isso que nós estamos aqui conversando. Assim, a indústria está há anos trabalhando com salmonela e tem essa dificuldade. Mas a estratégia, em linhas gerais, estaria por aí, né? Claro que tem, eu não diria nem outras dezenas de detalhes, tem outras centenas de detalhes que estão em conjunto, né? Só lembrando, por exemplo, do frigorífico passar para o campo, nós não temos um bom sistema de higienização das caixas. Então, do lote positivo volta, depois carrega um negativo, as caixas entram dentro do aviário, esse é um elo. A indústria está trabalhando para isso. Mas, vamos dizer assim, poucas têm um sistema de higienização bem feito. Isso é um elo importante da cadeia que tem que ser tratado, né? E por aí, daí por diante. Muito bom, doutor Alberto. Eu até, boa parte do que eu iria lhe perguntar, o senhor acabou respondendo, né? Mas eu tenho um ponto que me chama a atenção, e nessa mudança de Heidelberg para a prevalência de Minnesota, as medidas, o senhor considera que o que funcionava para Heidelberg funciona para Minnesota? Como que vocês têm visto isso? Parcial, eu diria assim, parcial. O problema é que nós não sabemos exatamente o que funciona. Veja só, foram tomadas inúmeras medidas, desde ambiência, tratamento de cama, aditivos na ração, intervalo, uma série de medidas, fermentação de cama e por aí. E nós reduzimos a Heidelberg e aí a Minnesota apareceu. Então, está nos indicando o seguinte, que as medidas que nós utilizamos, elas foram eficientes para reduzir a Heidelberg, mas elas não estão sendo eficientes para reduzir a Minnesota, por isso que ela se tornou prevalente. E nós temos ela em números que não conseguimos diminuir o número. Porque prevalência, mas se a gente trouxesse ambas para números muito baixos, vamos dizer assim, sempre uma vai ser prevalente, mas acontece que ela está prevalente em números elevados. Então, nós estamos nesse processo de aprendizado. Nós não temos hoje, vamos dizer assim, já determinado características. Se tivéssemos, seria mais fácil para agir sobre elas, né? Eu creio que talvez essa da rápida multiplicação vai ser uma constatação, e nós estamos pesquisando isso. Nesse momento, nós estamos rodando testes no nosso laboratório para entender isso, mas entendendo isso, talvez aí nós vamos ter que pensar que medidas eu vou usar, porque ela se multiplica mais rápido. Como que eu vou inibir essa multiplicação, né? Mas não temos um produto, uma ação específica, conhecida, vamos dizer assim, parece ser característica da salmonela, e vão ter que aprender aí no andar da carruagem, né? Muito bom, doutor Alberto. O senhor considera, assim, nesse processo de conhecer o inimigo, né, tratando com a salmonela, né, a indústria ela tem investido em reconhecimento, ela poderia melhorar? Como que está essa relação de identificar especificamente qual que é o agente, qual que é o nome, sobrenome e como que é a avaliação do senhor a respeito disso no momento? Isso. Nós trabalhamos com diferentes espécies, trabalhamos um pouco com suínos, com bovinos e equinos, mas trabalhamos com suínos, conhecemos a indústria de suínos e, obviamente, o nosso foco grande é o trabalho de aves. E a aves faz um trabalho diferenciado. Aves, realmente a indústria de aves faz um trabalho de monitoramento de salmonela, até tem uma legislação por causa das nossas exportações. Então nós geramos muitos dados, mas o grande problema dele que eu percebo é a descoordenação, a falta de uma coordenação central. Nós temos um bom volume de dados e às vezes estão segmentados, não há vamos dizer assim, vamos sentar junto os líderes desse elo da cadeia, né, e tomar decisão. Esse é um problema. E algumas indústrias, sim, falta dados. Para algumas ainda falta entender como é que é a epidemiologia da salmonela, sorotipificar e tomar as decisões. Não é um organismo, como eu falei, simplesmente aplica uma vacina e você resolve, né? Então a salmonela, eu acho que nós temos um mix. Temos parte da indústria está consciente, está fazendo o trabalho que tem que ser feito, mas nós temos uma outra parte da indústria ainda que tem que avançar. Entender que é um trabalho de todos, é um trabalho da cadeia e que tem que ter um envolvimento, vamos dizer assim, desde a direção até o produtor lá no campo. Tem que ser, quando eles agem em concordância, aí o controle é possível, redução de número, né? Então, avançamos, conhecemos muito, temos muita informação, mas ainda tem coisas para serem feitas, né? É por isso que temos essa dificuldade para controlar, né? Muito bem, muito bem. Deixo as suas considerações finais, doutor Alberto, o que o senhor tem a dizer aí a respeito do tema e aí seguimos para o encaminhamento aí.
Claro, eu gostaria de partilhar um pouco assim da experiência geral sobre o controle de salmonela. É um patógeno, principalmente que nós optamos por exportar, as umas exigências dos importadores. Nós temos que elevar um nível. Nós temos um dos melhores níveis de controle de salmonela do mundo. Por incrível que pareça, a indústria está livre de galinário pulórum, que outras indústrias no mundo não estão. Então, nós estamos muito bem. Nós conseguimos produzir grande parte do plantel negativo para a salmonela. Alguma parte ainda está positiva, e essa é a luta da indústria. Mas se nós compararmos com outras partes do mundo, nós estamos fazendo um bom trabalho. A indústria está investindo dinheiro nisso. Custa para a indústria o controle de salmonela. Nós estamos conseguindo um certo grau de sucesso, diria. Nós queremos um nível ainda um pouco melhor, mas nós já tivemos uma situação bastante mais crítica, bastante mais desafiadora, então nós estamos avançando. E claro que nós queremos mais, e temos condições de fazer mais, e talvez hoje continuar estudando a salmonela e agir mais, agir na cadeia, agir mais coordenado. Talvez esse seja, vamos dizer assim, um dos elos, uma das dificuldades que a indústria tem. Gostaríamos de ter um produto que resolvesse todo o problema, uma única vacina, uma única medicação que resolvesse o problema. Conhecendo a salmonela, isso é impossível, ou praticamente improvável que vai existir isso. Então temos que conhecer o que está disponível no mercado, as características de cada produto e usar ele adequadamente, da maneira mais eficiente, porque tudo tem custo. Então temos aditivos, inúmeros aditivos, procedimentos de manejo, procedimentos de ambiência, nutricional, temos as vacinas, os imunoestimulantes, os probióticos que estão por aí. Nem todos funcionam bem, nem todos dão o resultado que queríamos, mas cada um dentro das suas possibilidades são contribuidores para tudo isso. Então a indústria tem que estar atenta, que é um problema nosso, um problema de todos. Temos que agir na cadeia, em conjunto, com o que temos de melhor, e continuar estudando e continuar trabalhando. Mas a minha mensagem é o seguinte: o trabalho foi árduo, ainda temos trabalho pela frente, mas se nós olharmos o nosso controle com o que está ao redor do mundo, nós estamos muito bem. E a indústria está fazendo um belo trabalho, está investindo, e a equipe técnica, e laboratórios como a Vetanco, indústrias como a Vetanco contribuindo com produtos, e os técnicos, laboratórios com diagnóstico, com, vamos dizer assim, com conhecimento. Então estamos todos juntos aí, hermanados para controlar esse patógeno. E muito grato aí pelo convite, por essa possibilidade de participar com vocês. Doutor Alberto, nós que gostaríamos de agradecer a sua presença, contar com a sua vasta experiência, né? São mais de 40 anos, não são 4 anos, né? São 4 décadas aí dedicadas, né? E agradecer mais uma vez pela presença, participação. Sigam a Vetanco aí no canal do YouTube. Vamos em breve aí estar contribuindo aí com o setor, passando todo esse conhecimento aí para quem está envolvido na cadeia aí. Muito bom, doutor Alberto. Até breve. Até breve. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vetanco. Um abraço a todos. Um abraço. Vetancast Séries. Autoridades no assunto.